Fala galera, esse vídeo é muito especial. Eu vou dar para vocês uma introdução à análise de dados com Python. Então se você tem o interesse de trabalhar nessa área de dados, de Business Intelligence, de inteligência artificial, ciência de dados, enfim, essa aula aqui é para você dar esse pontapé inicial. E vamos com tudo que eu vou dar até alguns materiais extras para você poder acompanhar a aula e também continuar aprendendo depois desse vídeo daqui. Então vamos para o conteúdo. Primeiro de tudo, aqui embaixo eu vou deixar disponível para vocês uma base de dados, que é essa base de dados de vendas, que é a base de dados que a gente vai usar para conseguir fazer esse nosso exemplo aqui de introdução à análise de dados. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar na descrição, clicar no link e fazer o download desse material. E aí quando você estiver voltando para o vídeo, aproveita e já leva o mouse rapidinho ali, ó, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, que aí você é avisado de todos os conteúdos, beleza? Vamos lá então partir agora para o conteúdo. Quando você baixar a sua base de dados, é importante que o seu código em Python, e eu estou usando o Jupyter para fazer isso, esteja no mesmo local aqui, ó. O meu código em Python esteja no mesmo local que a minha base de dados, beleza? Na mesma pasta do computador. Isso vai facilitar a nossa vida quando a gente for construir o nosso código. Lira, por que você está usando o Jupyter? Aqui já vai o primeiro ensinamento para você. Quando a gente está falando de dados, de análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial, normalmente a gente prefere construir essas coisas com o Jupyter. Por quê? Porque o Jupyter ele foi feito para isso. Ele é uma das ferramentas mais usadas, se não a ferramenta mais usada pela galera que programa em Python focando na área de dados. Então, cara, se você está indo para essa área, você tem que ter o Jupyter. Tem um link aqui na descrição te ensinando a instalar caso você precise e é ele que eu vou usar para seguir os nossos códigos. Lira, vai funcionar se eu usar o PyCharm, o VS Code, o não sei o quê? Cara, pode ser que funcione, mas talvez você tenha que instalar, coisa que eu não vou ter que instalar, tá bom? Então eu recomendo que você use o Jupyter. Partindo efetivamente agora para o nosso desafio. O que é um projeto de análise de dados? A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que nunca vai chegar para você um projeto dizendo assim, olha só, eu preciso que você faça uma análise de dados aqui, não sei o quê. Eu preciso que isso aqui seja um projeto de ciência de dados. Não. Isso, na verdade, chega em formato de desafios da empresa para você. Então, essencialmente, um projeto de análise de dados nada mais é do que um desafio que você vai resolver de alguma empresa, só que você vai usar os dados da empresa para... você vai analisar os dados que a empresa está disponibilizando para você para resolver esse desafio. Então vamos ver o nosso exemplo aqui. Ó. Imagina que você trabalha numa empresa, né, ou está dando consultoria para uma empresa que vende bermudas. Essa empresa tem 5 lojas, ela só vende bermudas, e ela está querendo aumentar as vendas dela. E aí ela vira para você e fala assim, o que eu faço para aumentar minhas vendas? Isso pode ser um projeto de análise de dados. Tá vendo que quando eu apresento o desafio para você, eu não falo em nenhum momento que você vai ter que fazer análise de dados, que você vai ter que usar Python, nem nada disso? Mas, partindo do princípio que a única informação que eu tenho disponível para conseguir fazer isso é uma base de dados, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar olhar essa base de dados e, a partir da análise dela, tirar insights, tirar informações que podem ser suficientes para eu virar para a empresa e falar, olha, o que você tem que fazer é isso por causa disso, disso, disso. Isso é um projeto de análise de dados da forma, digamos assim, mais direta ao ponto possível, beleza? Então, eu quero que você entenda isso muito bem, porque não vai chegar para você um desafio falando, olha, eu quero um projeto de análise de dados. Não, vai chegar um desafio da empresa e você vai ter que resolver ele. Agora, vamos aprender a resolver em 4 passos simples. Esses são os 4 passos que você precisa seguir para resolver um desafio de análise de dados. Passo 1. Trazer a sua base de dados para o Python e dar uma olhada do que você tem dentro dela. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Passo 2. Pegar um panorama geral da sua base de dados. Olhar as informações que você tem disponíveis ali dentro e começar a criar hipóteses. Pensar em coisas que vale a pena você olhar mais a fundo. Passo 3. Fazer uma análise top-down. Eu vou explicar o que é isso, mas basicamente é você começar analisando os números gerais da empresa, as informações globais, e a partir do momento que você tiver uma hipótese, tiver um palpite, você ir para o passo 4, entrar no detalhe para tentar entender o que está acontecendo ali dentro. E é nesse entrar no detalhe que às vezes surge um insight para você. Então vamos lá, eu peguei um projeto relativamente simples aqui para gente, porque esse é talvez seu primeiro projeto inicial em análise de dados. E aí eu já vou deixar um presente para você também continuar aprendendo depois. 2 presentes, vão estar aqui na descrição. O primeiro deles é um mini curso de análise de dados com Python, onde eu faço um projeto até um pouco mais complexo do que esse daqui. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar esse mini curso. E o segundo é um vídeo onde eu ensino os principais métodos do Pandas. O Pandas é a ferramenta do Python, vamos colocar assim, a biblioteca do Python, que é mais usada para análise de dados.
Então, vocês vão ver, a gente vai usar ela aqui daqui a pouco. E se você tiver dificuldade em algum momento do código que eu vou construir durante essa aula, por favor, quando acabar essa aula, assiste esse vídeo de métodos do Pandas, que ele vai ser importante para você. Então vamos resolver esse nosso desafio de análise de dados. Como eu falei, o primeiro passo vai ser a gente trazer a nossa base de dados do Python para ver o que tem dentro dela. Essa nossa base de dados, no caso, é um arquivo Excel, mas poderia ser uma base em SQL, poderia ser uma consulta no banco de dados, poderia ser o banco de dados em si, poderia ser um site, uma tabela dentro de um site, enfim, qualquer coisa. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é importar o Pandas SPD. Por que isso, Lira? O Pandas, ele é uma biblioteca do Python, ou seja, um pacote de código que alguém construiu alguma vez na vida e que disponibilizou gratuitamente para a gente poder usar, beleza? E o Pandas, ele é uma biblioteca que ele trabalha muito bem com bases de dados e análise de dados. Por isso que eu deixei aquele vídeo disponível aqui na descrição. Porque para tratar informações que são bases de dados no Python, você sempre vai usar o Pandas, beleza? Então grava isso. E aí aqui eu quero importar essa minha tabela. Eu tenho uma tabela em Excel aqui e eu quero importar ela para dentro do Python. Para você importar uma tabela para dentro do Python, eu faço assim, ó. Tabela, que é uma variável, onde eu vou armazenar essa minha base de dados aqui. Ela vai ser o pd.readExcel. O que é esse código que eu coloquei aqui? PD é o apelido que eu dei para o Pandas, tá vendo? Esse SPD que eu coloquei aqui foi um apelido para a biblioteca do Pandas. Para quando eu for escrever os comandos do Pandas, eu não ter que escrever pandas, ponto. Eu só escrever pd, ponto. Beleza? E aí, aqui, esse read Excel é para ler um arquivo em Excel. Repara o seguinte, o arquivo que eu deixei para vocês baixarem, a extensão dele ó, é .xlsx, tá vendo? Então, um arquivo em Excel. Ah, Lira, mas se fosse um arquivo CSV? Olha só, read, underline, CSV. Ah, Lira, se fosse um arquivo HTML? Read, underline, HTML. Lira, se fosse um arquivo SQL? Read, underline, SQL. E assim vai. O Pandas tem vários métodos existentes para ler bases de dados. No nosso caso é um arquivo Excel e eu vou colocar assim. E aí aqui dentro do parênteses, como esse meu código está no mesmo local do meu arquivo em Excel, da minha base de dados, eu posso só escrever o nome da base de dados. Vendas.xlsx, tá vendo? Eles estão no mesmo local, então eu posso fazer isso aqui. E aí logo aqui embaixo eu vou dar um display nessa minha tabela. O que é um display? Um display, tá? Com Yzinho no final. O que é esse display que eu estou dando na tabela? Nada mais é do que um print, ou seja, ele vai exibir para a minha tabela, imprimir para a minha tabela aqui embaixo, só que de forma estilizada. O display, ele é um print, só que mais bonitinho, mais estilizado. Beleza? Então eu vou rodar aqui o código para a gente ver como que estão as minhas informações. Então, ó, ele está lendo a minha base de dados e trouxe as informações aqui para mim. E aí, olha lá. Agora, o passo 1 está feito. Você trouxe a base de dados e a gente vai fazer essa segunda etapa dele aqui, ó, que é o ver o que eu tenho nessa base de dados. Quais são as informações que eu tenho disponíveis na minha mão para eu conseguir resolver o desafio, para eu conseguir descobrir como que a empresa vai aumentar as vendas. Nesse nosso caso aqui, como o próprio nome da base de dados já diz, você tem as informações das vendas da empresa. Então, eu tenho a data da venda, tá vendo? Eu tenho a loja em que aconteceu aquela venda, Iguatemi Campinas, Iguatemi Esplanada, Norte Shopping, Bourbon Shopping, assim vai. E o produto, se é a bermuda estampa, se é a bermuda xadrez, se é só bermuda, se é a bermuda listrada, se é a bermuda linho e assim vai. Quantidade, o valor de cada uma das bermudas, né, o preço, e o valor total, ou seja, se a pessoa comprou 2 bermudas a R$150, o valor total é R$300, que nada mais é do que 150 vezes 2. Tá bom? Então é isso que eu tenho na minha base de dados. Dado que a gente tem isso, vamos pensar junto agora. Agora vamos seguir uma linha de raciocínio junto aqui. Eu quero saber como que essa empresa vai aumentar as vendas dela. Então acho que o primeiro passo é a gente descobrir como que estão as vendas dela. Quanto foi que essa empresa vendeu ao longo de todo esse período daqui? E eu vou calcular então o faturamento da empresa. Isso já é o passo 2. O que é o passo 2? É você pegar um panorama geral da base de dados. Como que está o faturamento da empresa? Como que está o faturamento, talvez, por loja da empresa? Como que está o faturamento por produto da empresa? E assim vai. Então, vamos olhar primeiro o faturamento global da empresa. Então, para isso, eu vou criar uma nova variável aqui, que vai ser a variável faturamento total. E como que eu calculo o faturamento total nessa minha base de dados? Olha bem para essa base de dados agora, tá? Ele poderia mostrar a base de dados inteira, como foi o caso aqui, ou se tivesse, por exemplo, 5.000 linhas, ele poderia mostrar só um conjunto de 10 linhas, 15 linhas, só como exemplo, tá? Mas ele sempre vai exibir um pedaço da sua base de dados aqui. Olhando essa base de dados aqui, como que eu calculo o faturamento da empresa? Bom, para eu calcular o faturamento da empresa, eu tenho que somar a coluna de valor final, porque essa coluna é o faturamento de cada uma das vendas, concorda comigo? Ó,
R$300 significa que eu faturei R$300 vendendo 2 bermudas. Então eu tenho que somar essa coluna valor final. Como que eu somo uma coluna no Pandas? Como que eu somo uma coluna de uma tabela no Python? Da seguinte forma. Primeiro você coloca o nome da coluna. E o nome da coluna você sempre passa da seguinte maneira, olha. Tá vendo? Tabela foi o nome que a gente deu para essa tabela daqui, ó. Eu poderia ter dado o nome que eu quisesse para ela, tá? Foi o nome que eu criei, ó. Tabela armazenou as informações que estavam no Excel. Então eu peguei as informações que estavam no Excel e armazenei dentro dessa variável tabela. Agora, da variável tabela, que é essa tabela aqui, o que eu quero pegar dela? A coluna valor final. Então você escreve isso assim, ó. Tabela e entre colchete o nome da coluna que você quer pegar. Qual é o nome da coluna? Valor final, tá? Como o nome da coluna é um texto, ó, valor final tem que estar escrito igualzinho tá aqui. Você passa também aqui igualzinho, tá vendo? E como é um texto, você passa ele entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Isso aqui é a coluna valor final. O que eu quero fazer com a coluna valor final? Eu quero somar. Eu não quero saber o faturamento total, eu quero somar então essa coluna. Então bota ponto sum para somar. É isso. Tá vendo? O Pandas e o Python como um todo são ferramentas relativamente intuitivas. E aí, ó, agora eu quero saber qual é esse faturamento total. Vamos exibir esse faturamento total para mim? Print faturamento total. Tá lá, print faturamento total. Print é só para me mostrar. Exibe para mim faturamento total. E ele me mostra 55.895. Beleza. Então agora, nesse momento, você já sabe que a empresa faturou quase 56 mil reais ao longo aqui do mês de dezembro de 2019. Tá vendo? A nossa base de dados é dezembro de 2019. Show de bola. Agora vamos começar as nossas análises. Pô, legal. Ela faturou quase 56 mil, mas... da onde que veio essas vendas? Será que alguma loja está vendendo muito mais do que as outras lojas? Será que algum produto está vendendo muito mais do que algum produto? Então, nessa etapa, você começa a criar as suas primeiras hipóteses. É por isso que eu chamei aqui de análise top-down. Por quê? Você vai partir do mais geral, tá vendo? Das informações menos detalhadas possíveis e vai descer. E vai sair do topo, tá vendo? Do geral e vai descer. E vai lá pro detalhe, tá vendo? Então, essa é a lógica. Só que você faz isso com hipóteses que você criou na sua cabeça. Então, a primeira hipótese que eu criei aqui é, putz, talvez tenha alguma loja que esteja vendendo muito bem e alguma loja esteja vendendo muito mal. Vamos ver como é que estão as vendas da loja? Vamos ver como que esses 56 mil se dividem ao longo das lojas? Vamos dar uma olhada. Então agora eu quero conseguir calcular o faturamento por loja, tá? Esse hashtag que eu coloquei aqui na frente é só para dizer que isso aqui é um comentário, ou seja, uma linha que o nosso código vai ignorar. É só uma mensagem que eu estou escrevendo, tá bom? Então como é que eu calculo o faturamento por loja? Para você calcular o faturamento por loja, vamos pensar aqui. Quais são as colunas que você quer pegar para pegar o faturamento por loja? Pensa comigo. A coluna de loja e a coluna de faturamento, concorda comigo? Então a coluna ID loja e a coluna valor final. As outras colunas, se eu só quero saber o faturamento por loja, as outras colunas não fazem diferença nenhuma. Então eu quero só pegar essas duas colunas aqui. Beleza? Então eu vou escrever essas duas colunas. Então é assim, ó. Faturamento por loja vai ser quem? Vai ser a minha tabela. Só que antes, quando eu ia passar uma coluna só, eu escrevi aqui o nome da coluna, valor final. Quando você quer passar mais de uma coluna, você quer passar uma lista de colunas, você coloca outro colchete aqui. Então, se for uma coluna só, um colchete, tá vendo? Se forem várias colunas, você coloca entre dois colchetes. E aí coloca, por exemplo, aqui, ó, ID loja, vírgula, valor final. Tá vendo? Isso daqui diz para ele o seguinte, olha, eu quero pegar da minha tabela várias colunas, porque aqui dentro, tá vendo, eu tenho dois colchetes. E quais são essas colunas? Primeira coluna, vírgula, segunda coluna, vírgula, terceira coluna, vírgula, quarta coluna e assim vai. Então, ó, ID loja, tá vendo? Valor final. São as duas colunas que eu quero pegar. Então, olha só. Deixa eu te mostrar como é que tá essa tabela faturamento por loja. Deixa eu te mostrar. Ela tá assim nesse momento. ID loja e valor final. É essa tabela. Só que se eu quero saber o faturamento por loja, né? Pensa comigo. Como que a gente tem que organizar essa tabela? No fim do dia, a tabela que eu quero ter final aqui é uma tabela em que eu tenho Iguatemi Campinas, faturamento total da loja Iguatemi Campinas. Porque tá vendo? Aqui eu tenho Iguatemi Campinas aparecendo várias vezes. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar essa coluna ID loja, tá vendo? Eu tenho que agrupar ela, essa coluna ID loja. E quando ele agrupar, eu tenho que falar para ele o seguinte, olha, agrupa para mim todas as linhas que são Iguatemi Campinas
somando o faturamento. Concorda comigo? Eu quero que apareça uma única linha do Iguatemi Campinas que tenha aqui a soma de todos os faturamentos. Então, ó, repara o que eu falei. A gente vai agrupar a coluna ID loja somando o faturamento. Como que eu falo isso? Primeiro, agrupar a coluna ID loja. Ponto, group by. E aí dentro do parênteses você fala qual é a coluna que você quer agrupar. ID loja. Tá vendo? Então, ó, eu tenho essa tabela que você tá vendo aqui, que é essa tabela aqui. Só que eu quero nela agrupar a coluna ID loja. Group by ID loja. E aí depois, no final do group by, você coloca aqui o que você quer fazer com a outra coluna ou com as outras colunas que vão sobrar, ou seja, que você não está agrupando. Eu não quero somar o meu faturamento? Eu quero que essa Iguatemi Campinas, Iguatemi Campinas, Iguatemi Campinas, Iguatemi Campinas, isso tudo agrupe numa linha só e que ele some o valor de faturamento, que ele faça a soma do valor do faturamento. Então aqui no final faz a soma. E ele automaticamente já entende para você, já entende, né, que você está agrupando ID loja e que essa soma é para ele somar todas as outras colunas. Então, como só tem a coluna valor final, ele vai somar a coluna valor final. Mas se tivesse a coluna valor final e a coluna quantidade, ele ia somar a coluna valor final e ia também somar a quantidade. Beleza? Olha só como é que fica o resultado disso daqui. Ó. Vou clicar aqui e vou dar até um atalho para vocês. Ó. Ctrl Enter executa o código para a gente aqui manualmente. E olha que legal. Quando você roda isso daqui, você já repara que tem um negócio aqui que salta os olhos. E quando você está fazendo um projeto de análise de dados, anota aí, quando você está fazendo um projeto de análise de dados, é importante você procurar as coisas que primeiro saltam os olhos, porque os grandes números normalmente é onde estão as maiores oportunidades. Beleza? Frase de efeito essa, né? Mas enfim, olha só, na loja Iguatemi Campinas a gente teve 41 mil reais de vendas. E todas as outras lojas a gente teve 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então, cara, tem alguma coisa acontecendo nessa loja Iguatemi Campinas que eu não sei o que é, que está fazendo ela vender muito mais do que os outros. E aí repara o seguinte, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo do nosso projeto? O objetivo desse nosso projetinho que a gente está fazendo aqui, ele é o quê? Ele é descobrir como que eu aumento as vendas da empresa. Cara, se eu descobrir o motivo dessa loja Iguatemi Campinas estar vendendo tão bem, eu posso só pegar o que essa loja está fazendo e jogar para as outras lojas que, consequentemente, a empresa toda vai faturar mais. Concorda comigo? Porque se as outras lojas saírem de 3 mil, que seja para 10 mil, não precisa nem ir para 40, de 3 mil para 10 mil, já vai ser um impacto colossal na empresa. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar descobrir o porquê que essa loja Iguatemi Campinas está vendendo mais? Quais são as outras informações que a gente tem aqui? Olha, a gente tem também o produto. Será que a loja Iguatemi Campinas, hipótese, né? Será que a loja Iguatemi Campinas tem algum produto que está vendendo muito mais do que os outros, alguma coisa do tipo? Vamos olhar então agora loja, produto e faturamento. Ao invés de eu pegar, ó, vai ser a mesma coisa que a gente olhou aqui, a mesma coisa, só que ao invés de eu olhar loja e faturamento, eu vou olhar loja, produto e faturamento. Então eu vou copiar essa linha de código aqui, ó, copiar essa linha de código e vou colar aqui embaixo. E aqui vai ser o faturamento por produto, tá? E aí eu vou ter loja, produto, ó, vou ter um valor aqui de produto e faturamento. Qual é a coluna do produto? É produto o nome dela, tá vendo? Produto. Então é o que eu vou colocar lá embaixo, ó. Loja, produto e o valor final. E aí repara o seguinte, vamos exibir essas informações aqui, ó, faturamento por produto. Vamos exibir essas informações, faturamento por produto. Exibir. Olha lá, ele me fala aqui, ó. Essa minha tabela, faturamento por produto, ele está me exibindo só a coluna ID loja e a coluna valor final. Ué, Lira, mas eu não coloquei a coluna produto? Colocou. Mas a coluna produto, olha só, eu não tenho como somar. Lembra que eu falei que ele vai tentar somar todas as outras colunas? Eu não tenho como somar a coluna de produto, porque a coluna de produto é um texto, tá vendo? É um texto. Então repara comigo, o que a gente quer fazer aqui na prática? Deixa eu tirar esse group by aqui, ó, para você visualizar o que a gente quer fazer na prática. O que eu quero fazer? Olha só. Eu quero que apareça aqui, ó, Iguatemi Campinas, bermuda estampa e todas as vendas que a bermuda estampa teve dentro de Iguatemi Campinas. Iguatemi Campinas, bermuda listrada e todas as vendas que teve de bermuda listrada em Iguatemi Campinas. Então agora, quando a gente for agrupar, eu não quero mais agrupar só pelo ID loja. Eu quero que ele agrupe ao mesmo tempo ID loja e produto. Concorda comigo? Que eu quero ter eu quero ter várias linhas para Iguatemi Campinas. Uma para bermuda estampa, uma para bermuda listrada, uma para bermuda linho, uma para bermuda xadrez e assim vai. Então, quando eu botar aqui o meu ponto group by, o que eu vou ter que passar aqui de informação?
eu não vou passar para ele só a informação de ID loja. Eu tenho que passar para ele uma lista de informações, que é as colunas que eu quero agrupar. Eu quero agrupar ID loja e a coluna de produto. E aqui a mesma coisa. Quando você passava uma informação só, você botava só ID loja. Como você vai passar uma lista de informações, essa lista de informações tem que estar entre colchetes. Então, eu vou passar ó, ID loja, vírgula, produto. E aí, agora sim, o que eu quero fazer com a outra coluna que sobrar? Eu vou agrupar ID loja, agrupar produto, e com a coluna valor final que vai sobrar, eu quero somar ela. Então, aqui no final, eu vou dar um ponto sum. Beleza? Ponto sum para somar. E aí, deixa eu até tirar um pouco do zoom aqui. Eu sei que vai ficar um pouco mais difícil de vocês visualizarem, mas é importante para vocês poderem ver a linha de código inteira. Olha lá. Tá vendo? Tabela ID produto, agrupando por ID loja e produto, e eu estou somando o resultado. E aí, olha como é que fica o resultado dessa tabela. Vou dar o zoom de novo aqui para vocês poderem visualizar. Olha só que legal. Vamos olhar a nossa loja Iguatemi Campinas. A loja Iguatemi Campinas, ela teve um produto com 845, um produto com 1.200, 1.170. Opa! Bermuda lisa, 36.581. Essa bermuda aqui fez toda a diferença na loja de Iguatemi Campinas. Agora, olha nas outras lojas. Centro Shopping Uberlândia. Cadê a bermuda lisa? Não tem. No Bourbon Shopping, cadê a bermuda lisa? Não tem. No Iguatemi Esplanada, cadê a bermuda lisa? Não tem. Então, esse produto aqui, provavelmente... Não sei, eu não tô no dia a dia da empresa, mas assim, olhando aqui, provavelmente esse produto bermuda lisa, né, o bermuda liso, como está escrito aqui, foi um produto novo que essa loja começou a vender e que, cara, tá bombando, tá carregando as vendas da empresa. Então, num cenário real de empresa, o que você ia fazer? Você ia olhar mais a fundo, ia pesquisar, ia ligar pro pessoal da loja falando, cara, essa bermuda tá vendendo muito, vocês lançaram ela agora, o que tá acontecendo e tal, não sei o que, pra você tentar entender. E aí, às vezes, você descobre que, cara, isso aqui foi um lançamento de uma nova bermuda que eles testaram só nessa loja e que tá dando certo. Você, fazendo esse projeto de análise de dados, qual é a solução para a empresa vender mais? Cara, uma solução fácil. Você sempre procura a solução mais fácil para trazer o maior resultado possível. É sempre isso. A solução mais fácil é, cara, vamos testar essa bermuda lisa nas outras lojas. Pô, a bermuda tá bombando aqui dentro, você vai vender ela só nessa loja de Iguatemi Campinas? Bota no Esplanada, bota no Norte Shopping, bota no Bourbon, bota em tudo. E bota em todos os lugares que você puder. E aí, possivelmente, bum, vai bombar e vai começar a vender para todo mundo. Por quê? Porque, cara, aqui tá nítido que essa bermuda lisa é o que tá fazendo a diferença. Se você tirasse essa bermuda lisa aqui, o faturamento da empresa, que foi de 56 mil, lembra que a gente viu isso? Foi de 56 mil, cai para 20. Então, essa bermuda está sendo responsável aqui por uma parte gigantesca do faturamento. Então, a solução para a empresa vender mais pode ser você pegar essa bermuda e colocar nas outras lojas. É uma hipótese que a gente está criando aqui. E no dia a dia da empresa, o seu trabalho de análise de dados é esse. É você conseguir criar uma teoria, né, uma hipótese comprovada pelos dados, comprovada pelas informações que você está fazendo, mas que pode ajudar a empresa a tomar uma decisão, de a empresa olhar isso aqui e falar, caraca, a gente tem que botar essa bermuda em todas as lojas. Vamos embora. Beleza? Então, galera, esse era o nosso objetivo com esse projeto de introdução à análise de dados com Python para vocês. Agora, o que você precisa fazer para continuar aprendendo análise de dados e aprender muito mais do que eu mostrei aqui para vocês? Além de se inscrever no canal, que você sabe, né? Porque é o bizu. Mas eu deixei aqui, como eu falei, eu deixei aqui para vocês na descrição um mini curso de análise de dados com Python. Então, cara, entra lá. Lá é um mini curso em que eu faço uma outra análise de dados completamente diferente. Na análise de dados do mini curso, eu uso até gráficos para conseguir tirar insights, tirar informações. Então tá super completo, eu acho que você vai gostar bastante. Entra lá no vídeo da descrição. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.